Olá, sejam bem-vindos à segunda edição do nosso podcast. Hoje estamos recebendo o Dr. Cláudio Crispi Júnior, ginecologista e cirurgião, hoje atuando como professor e diretor da pós-graduação em endoscopia ginecológica do Instituto Crispi, e também o Dr. Newton Nadai, ginecologista em Foz do Iguaçu, professor da nossa pós-graduação em endoscopia ginecológica e mestrando pelo IFF Fiocruz. Tudo bem, Dr. Newton? Tudo bem, Dr. Cláudio? Tudo ótimo, muito obrigado e obrigado ao Newton por mais uma vez dividir comigo essa conversa, um bate-papo que a gente adora fazer. É um prazer enorme sempre estar aqui, poder conversar, poxa, meu amigo, dentro de um assunto, né, que me interessa bastante, a gente sempre conversa bastante, mas se quiser também chamar para conversar de outro assunto, de futebol, a gente vai ali no Bar do Torresmo e faz o podcast lá também, não tem problema. Tá ótimo. E eles estiveram conosco na primeira edição do nosso podcast, em que a gente conversou um pouquinho sobre endometriose, e hoje a gente vai seguir com esse assunto, mas falando um pouco sobre os tratamentos medicamentosos não usuais da endometriose. Para começar, eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre quais são as principais metas do tratamento da endometriose. Pode ir lá, o Dr. Newton vai começar. Então, a meta do tratamento depende do sintoma que a paciente tem. O que ela tem? Além da presença da endometriose, essa endometriose está causando dor? Essa endometriose está causando algum risco de morte? Está obstruindo o intestino, obstruindo o ureter? Essa paciente tem infertilidade, que é um sintoma também, não é só dor, é a dificuldade de engravidar, de conseguir esse sonho de constituir uma família, também é um sintoma muito importante. Então, a meta do tratamento é resolver o problema que a endometriose causa. Exatamente, é muito importante essa questão, porque muitos pacientes podem não ter tanta dor, né? Mas ela tem um quadro, tô tentando engravidar. Ela fala assim, eu não estou tentando engravidar porque eu não acompanho a tabelinha, mas você vai ver, ela está 3, 4 anos tendo relação com o marido, né, com o parceiro, sem nenhuma proteção, não engravida e ela acha aquilo normal, né? Então, é importante esse tipo de... qual é o nosso objetivo? Qual é o objetivo da paciente? O que ela sente, o que ela tem e o que a gente quer alcançar? É alcançar a melhora de qualidade de vida, alcançar uma gravidez, ou as duas coisas ao mesmo tempo também, né? É aquela coisa, tipo, o sem querer querendo, né? Eu não quero, mas às vezes é a dificuldade de assumir que realmente está tentando, que é um desejo, porque com medo de não conseguir, todo mundo tem esse medo desse diagnóstico de infertilidade. Pesa muito, é uma pressão muito grande da sociedade de ter que constituir uma família, então a impossibilidade assusta muitas pessoas ainda, né? E aí, existe uma relação, né, de pacientes inférteis poderem, né, estar relacionados à endometriose em 40% mais ou menos dos casos. Sim. Então, assim, é algo muito importante ser falado sempre, que não é somente a cólica, né? Eu tenho essa tendência também a paciente poder ter uma dificuldade de engravidar, né? Poder ter, não é que a paciente não engravida, pelo amor de Deus, né? Eu gosto de falar, endometriose não é anticoncepcional. Isso. Porque às vezes a paciente tem endometriose, acha que engravida e... Exatamente. A endometriose não é um método contraceptivo. Exatamente. Existem tratamentos cirúrgicos e existem tratamentos medicamentosos para endometriose. Quais são as variáveis que vocês utilizam para a escolha do melhor método de tratamento para a paciente? A cirurgia é a nossa última opção, tá? A primeira coisa é essa. E assim, a gente tem que pensar que a cirurgia é o único método que temos até hoje para eliminar a doença endometriose. Mas nem toda paciente tem que eliminar a doença. Ela pode conviver com a doença e depois da menopausa, assim como pequenos miomas, ela pode ter com que a baixa hormonal, por ser uma doença hormônio independente, vai fazer com que ela conviva o resto da vida com ela sem nenhum tipo de complicação ou algum problema relacionado à doença. A questão toda é que quando a gente pensa em primeira linha terapêutica, a gente tem que falar isso assim, como que eu posso tentar começar uma paciente que não quer engravidar naquele momento e a paciente tem dor e está tendo um impacto na qualidade de vida. A primeira linha terapêutica, geralmente, a gente tem que fazer. Se é uma doença hormônio independente, são os bloqueadores hormonais, geralmente com a base da progesterona, que é o hormônio bonzinho, né, em relação a esse caso. Então, acho que antes de pensar em qualquer coisa de tratamento, tem que pensar, a primeira linha qual seria? É o bloqueio menstrual. Aí vem aquela discussão eterna, né? Mas eu tenho que fazer hormônio, eu sei que tomar hormônio ninguém gosta no final, né? Assim, o hormônio tem efeito colateral sim, o hormônio não é uma coisa legal de ser tomada, a gente não é para ser usado de forma indiscriminada, mas é a balança do custo-benefício ou do risco-benefício. Até digo mais, e aí vamos levantar uma polêmica aqui, porque todo mundo quando fala de hormônio já é polêmico. Sim. Mas a polêmica é o seguinte, nas redes sociais hoje, falar de polêmica, fazer um discurso forte, tomar uma posição, geralmente traz mais engajamento. E isso acaba dificultando um pouco a disseminação de um raciocínio mais lógico, de algo mais crítico. Então, é muito frequente a gente ver em vídeos, nas redes sociais, falando o anticoncepcional como mascarando os sintomas da endometriose. Ele não mascara os sintomas e ele não trata.
ele na verdade trata os sintomas e que é o tratamento principal da endometriose, que é tirar os sintomas, porque ela não tem cura, é uma doença crônica. Então, tratar os sintomas não é mascarar, é tratar a paciente. Então, a gente só não pode deixar o uso do hormônio, talvez adiar o diagnóstico de uma complicação. Então, uma adolescente que tem cólica e começou anticoncepcional, a gente não pode deixar de investigar se tem endometriose, se tem uma endometriose profunda que pode estar comprometendo a fertilidade dela, uma endometrioma de ovário que vai destruir o ovário dela, obstrução de trompa ou de rim. Então, essa é a polêmica. Não mascara, faz parte da abordagem da paciente, porque a gente não trata endometriose, a gente trata mulheres com endometriose. Exatamente. Quando a gente fala de tratamento clínico, né, da doença, estou falando de tratamento dos sintomas, da mulher, né, do que a paciente está sentindo naquele momento. Eu quero devolver a qualidade de vida da paciente, né? E isso é importantíssimo, porque há uma vertente hoje da demonização das pílulas, né? Eu entendo que não tem que ser usado de forma indiscriminada, existe risco sim, alguns riscos, existem efeitos colaterais, só que eu falo para o paciente, assim, olha, vou botar na balança do custo-benefício, entendeu? Olha, eu tenho um pouquinho de dificuldade de perda de peso, edema na perna, tudo isso, mas como é que está a sua dor? Tua dor está melhor? Entendeu? A gente pode tentar até trocar uma pílula por outra, mas assim, ficar sem usar. Como é que era a sua dor antes? Hoje você não tem dor quase nenhuma a princípio, né? Então, assim, trocar às vezes uma coisa por outra, sim, mas então, onde é o melhor, onde é o pior. Então, assim, é meio complexo, mas demonizar os hormônios também tem que ter esse cuidado, né? E acho que também fugir das curas milagrosas, né? Porque a raiz de tal... Agarrafada, tudo isso... Poxa, tem várias coisas fitoterápicos que vão ajudar muito no manejo da dor, dieta vai ajudar muito, então, mas não vai curar, né? Vai tirar a dor, pode ajudar no auxílio da dor, mas realmente, até às vezes pode reduzir um pouco o foco, mas não é o foco, não é o objetivo do tratamento. O objetivo do tratamento é tirar a dor. Isso. Porque essa redução do foco é temporária. A doença é crônica, ela pode voltar a aumentar depois. E ela pode inclusive, crescer e progredir mesmo sem dor. Mesmo sem dor e mesmo no uso do hormônio. Óbvio que não é o comum. O comum é haver, sim, um bloqueio hormonal dela, uma doença hormônio dependente bloqueia hormonalmente. Eu tenho a tendência a ter menos estímulo hormonal. Ela pode até diminuir de forma momentânea e temporária ali nos exames de imagem, exame físico. Mas a doença pode crescer. A gente tem vários casos de pacientes que usaram pílula a vida inteira. Vai ter um dia desse, paciente de 30 anos, usou pílula desde os 15, não por causa de endometriose, mas usou por métodos contraceptivos, e chegou a 30 anos com uma doença no intestino de 5 centímetros. Como é que pode ser? Ela usou pílula a vida inteira. Então, tem que saber que a doença pode progredir, né? Isso aí. Por conta de tantas questões que podem ser preocupantes em relação à evolução da doença, qual é a frequência que essa paciente precisa buscar ou fazer um acompanhamento com o ginecologista? Essas perguntas de 1 milhão eu vou deixar para o doutor Nilton responder. Só quero 1 milhão eu respondo, né? Eu vou inventar uma resposta aqui. A gente não tem essa resposta. Não tem. É muito individual. A gente vai discutir daí como que a gente aborda. Provavelmente a gente não combinou nada aqui, mas a gente deve ser bem semelhante à nossa conduta. Geralmente eu gosto de tatear como vai ser o ritmo de crescimento. É uma garantia? Não, mas não faz sentido a paciente de 3 em 3 meses fazer um ultrassom com preparo intestinal, que é algo bem desconfortável. Então, geralmente a paciente tem esse diagnóstico, repito o exame dependendo do tamanho da lesão, do risco inerente a essa lesão que ela tem, ou em 3 meses ou em 6 meses. Doença estável, mais 6 meses eu faço anual e quando tiver algum sintoma novo, né? Certo. Isso é importantíssimo, porque não tem essa regra. Eu falo para o paciente assim, não tem assim. Mas, Cláudio, tem que fazer o exame de novo quando? Eu falei assim, vamos devagar, vamos primeiro fazer o primeiro, vamos ver como é que está a sua doença, vamos ver se é uma doença que tem algum tipo de gravidade associada, se tem algum tipo de lesão maior no ovário, no intestino. E aí, realmente, quando você vê o padrão da doença, isso é importantíssimo, porque... Cara, é impressionante como a doença ela é diferente de cada paciente, assim, os fenótipos da doença são diferentes. O que é isso? Ela se comporta de forma completamente diferente nos pacientes. Você pode ter uma paciente com a doença que nunca vai desenvolver, vai ser sempre igual, aquele ligamento esterossaco espessado a vida inteira, e tem aquela paciente que de um ano para o outro parece que a doença triplicou, né? Então, isso é uma coisa que a gente não tem explicação, porque você não consegue identificar isso de forma qual é o fator de risco para esse tipo de doença. A gente tem fatores de risco para ter endometriose, mas para ter endometriose que cresce rápido ou que desenvolve, a gente não tem esse tipo de coisa, né? E a paciente, então, é importante a gente tentar identificar se aquela paciente ela tem uma tendência a ter uma doença realmente de crescimento mais rápido e mais grave, e aí sim, inicialmente exames às vezes mais precoces, né, um do outro, mas depois a gente vê que há um padrão de estabilidade, aí um ano, às vezes até 2 anos, dependendo do tamanho da doença, né, mas não tem essa regra, né? E até acho interessante isso, porque a gente recentemente passou por uma
pandemia, que teve impacto gigantesco socioeconômico e teve impacto também na atenção às mulheres com endometriose. Então, em vários países, em vários locais, aqui no Brasil mesmo, cirurgias foram suspensas, tiveram que ser adiadas. E isso teve um grande impacto, inclusive possibilitou. Teve estudos que acompanharam pacientes com endometriose e viram a progressão da doença sem tratamento, né? Sim. E aí foi possível ver que é bem isso. É imprevisível. Da mesma maneira que pacientes continuaram com a doença estável, paciente foi a maioria, alguns sugerem que a doença já cresça imediatamente e fique naquele tamanho estável por muitos anos. E enquanto pacientes não, algumas progrediram, independente do tratamento clínico. Exato. Perfeito. Quando a gente fala sobre tratamento medicamentoso, imediatamente vem em mente o anticoncepcional, né? Mas a gente sabe que existem outros métodos. Por que esses outros métodos eles não são tão usuais ou não são tão falados? Porque acho que qualquer tipo de tratamento, isso aí não é endometriose, né? São doenças crônicas em geral, existem linhas terapêuticas, tratamentos que têm mais estudos, tratamentos que têm mais evidência científica e tudo isso. Então, assim, as pílulas ou as progesteronas isoladas, é importante falar isso, porque elas também inicialmente cresceram como, né, os hormônios de endometriose, tudo, a gente viu que comparativamente elas têm uma eficácia semelhante às pílulas em geral, e pílulas falando de métodos hormonais, né, pode ser não somente a pílula oral, a anel vaginal, etc, tudo isso. Então, assim, a gente pensa que a primeira linha terapêutica realmente são as pílulas contraceptivas, que são, na verdade, as pílulas combinadas, anovulatórias, certo? E também pode ser as progesteronas isoladas, podem ser, tá? A gente vai testar cada paciente, individual, tá? Mas por que quando a gente pensa em tratamentos, existem diversos. A gente vai ver segunda linha, terceira linha, começa com DIU, às vezes hormonal, começa depois a gente falando em relação aos bloqueadores centrais, aos androgênios, desde o danazol antigo, né, até mesmo hoje em dia a gestinona que está na moda pra caramba e tudo isso. Então a gente tem. E por que eles são pouco falados? Porque eles não são primeira linha terapêutica, na minha opinião. E tem hoje em dia o uso indiscriminado, na minha opinião, de alguns desses hormônios específicos, mas, por exemplo, o famoso análogo do GNRH, né? O análogo, não vou falar o nome comercial aqui, mas tem um que é muito usado, né? Mas de qualquer forma, o análogo de GNRH, só para o pessoal entender, é um tratamento hormonal que causa um bloqueio central, hipotalâmico. A paciente tem um bloqueio do eixo hormonal, que começa desde o cérebro até o ovário, então as pílulas tendem a bloquear perifericamente os ovários. Quando eu pego nos análogos de GNRH, que o GNRH é o primeiro hormônio do eixo feminino, você bloqueia lá em cima a produção, então você causa uma menopausa medicamentosa. Só que são hormônios que a gente tem uso limitado. Você não pode pegar uma paciente de 20 anos de idade e falar assim, faz o análogo para você por 20 anos, eu vou acabar com a massa óssea dessa paciente, vou botar ela em climatério, sintomas graves e tudo isso, risco cardiovascular, então a gente tem que ter esses cuidados, né? Então não é porque não são muito falados, é porque eles não são realmente a primeira linha, né? Acho que cada medicamento tem um perfil de efeito colateral e tem uma série de evidências científicas, tanto de eficácia, mas principalmente de segurança. Sim. É por isso que a gente tem essa escadinha, essa linha terapêutica. Os mais estudados, os mais seguros são a primeira linha. E aí a gente vai para a segunda, para a terceira linha. E esses análogos, aqui no Brasil não tanto. Acho que o pessoal aqui é até bem educado em relação a isso, de usar em casos bem seletivos e com indicações bem precisas, mas há uma tendência fora do Brasil de novas formulações até de uso oral, já com medicamentos para minimizar os efeitos colaterais, para tentar um uso crônico. Mas, de novo, é uma tentativa de tratar de novo a doença e não a mulher, entendeu? Porque é o foco em reduzir o tamanho da doença. O foco não deveria ser esse, deveria ser devolver a qualidade de vida dela. Exatamente isso, porque assim, quando você pensa em tratamentos com bloqueio mais central, eles têm uma tendência, às vezes, até a reduzir algumas doenças hormonodependentes. Pensa numa adenomiose, pensa no mioma, né? Eles têm uma tendência de redução de tamanho, só que não elimina a doença, essa é a questão. Então a gente não pode chegar para o paciente e falar assim, eu não estou te usando esse remédio porque, mas eu li, meu amigo usou, tomou uma injeção na barriga, aquele negócio todo assim, mas olha só, a doença vai estar ali de qualquer jeito, entendeu? E são remédios com uso limitado, mesmo que a gente possa fazer medicamentos acessórios, que a paciente tenha realmente alguns benefícios em relação a efeitos colaterais, então, né? Isso não vai eliminar a doença. E a gente tem que tentar sempre, né, o tratamento mais simples e que tem mais seguro. Aqui a gente tem trabalhos de longo prazo, 10, 15 anos de acompanhamento, que os riscos que a gente sabe que existem são menores do que dos outros. Então, na verdade, não é que seja errado usar o análogo ou usar outro método, a questão toda é que tem que ter indicação. E o análogo hoje em dia tem indicações muito precisas. Agora, infelizmente, uma coisa que a gente acaba observando no Brasil é que
as pacientes, às vezes, que estão na fila do SUS muito tempo, então assim, a questão socioeconômica é uma coisa meio ruim nessa questão, porque pacientes com dor muito grande ou dor refratária, que está com um hormônio e não está segurando, hormônio simples, né, tipo as pílulas, e acabam, na verdade, na fila do SUS para operar durante muito tempo, e acabam tendo que usar o análogo porque não tem acesso à cirurgia mais rápida, né? Então acaba tendo essa questão socioeconômica aqui no Brasil, e a gente vê muito isso. Às vezes que usa análogo por tempos maiores, por questões de não ter acesso à cirurgia. Isso é uma coisa que acontece. Isso é o problema mesmo. Mas, de novo, é importante entender que às vezes a paciente fala, não, mas tá pensando lá em casa, né? Reduziu o tamanho do meu nódulo já me deixaria feliz. Mas assim que passar o efeito, ele volta ao tamanho que era antes. Então não é... Ou cresce maior, mais rápido. Então não é uma solução nem nisso. Não se contente com reduzir o tamanho porque é um efeito temporário. Mas por que então essa medicação a gente tá na linha? Porque algumas pacientes, igual o Claudinho falou, vão precisar dessa medicação. Aquela paciente, sei lá, que está quase na menopausa ali, poxa, você vai fazer uma cirurgia grotescamente de 12 horas, uma cirurgia gigante, com riscos inerentes, você pode empurrar mais um ano ali, um ano e meio, que ela vai entrar na menopausa e vai aliviar a dor dela, poxa, vamos tentar a medicação. Exatamente. Então, assim, acho que uma coisa importante, o análogo é muito famoso, mas eu tenho visto muito, não sei com a experiência do Newton em relação a isso lá em Foz do Iguaçu, mas assim, aqui no Rio eu pego todo dia no consultório, sem exceção, pacientes, né, sendo tratadas para endometriose por não ginecologistas com a gestrinona. Eu pego isso o tempo inteiro, assim, muito. Ontem eu tenho uma paciente que colocou 4 implantes de gestrinona para tratar endometriose, e quem colocou foi um endocrinologista. Então, assim, isso me deixa um pouco incomodado, não porque o endócrino não sabe de hormônio, pelo amor de Deus, sabe até mais do que eu, se duvidar. A questão toda não é essa. A questão toda é que é uma doença ginecológica e a gente tem que saber que a gestrinona não é a primeira linha terapêutica. Não pode ser considerada a primeira linha. A paciente achou de tentar outra coisa, não chegou a tentar, entendeu? Então, eu estou vendo o uso muito indiscriminado da gestrinona porque a paciente quer ao mesmo tempo o tratamento da dor dela, ela quer o efeito colateral do androgênio. Ela quer aumento de massa magra, a diminuição de massa gorda, aumento da libido, a questão toda, até estética envolvida. Isso me incomoda muito hoje em dia, em relação às terapias que tem, né, a mais do que a pílula ou a progesterona isolada. Essa é outra polêmica, um vídeo cheio de polêmicas. E aí vamos dar nome aos bois, chip da beleza, né? Às vezes não se vende com isso, mas é esse o nome que se vende. Assim que surgiu, pelo menos. Assim que surgiu. E vou te falar que eu sou ali no meio do termo. A dose da gestrinona necessária para aliviar a dor da paciente com endometriose geralmente é muito mais baixa do que uma dose utilizada num implante. Então, ela traz efeitos colaterais, que pode ser desde efeitos que a mulher deseja, como redução da massa magra, como aumento da redução de gordura corporal, aumento de massa magra, um anabolizante. Sim, um anabolizante. E eu vou falar aqui, no tempo que eu estava no colégio, anabolizante era pior que droga, né? Hoje em dia está na moda, mas na época era... Não, só tomar bomba, Deus me livre, né? E aí, mas tem que pensar também em efeitos irreversíveis, Exato. porque esses efeitos benéficos são reversíveis. Parou de tomar, volta que era antes. Os reversíveis, como alteração da voz, aumento de clitóris, pelo, barba. Então, tem que ter muito cuidado. Mas também não gosto de demonizar. Eu mesmo já prescrevi, eu não gosto de fazer em implante, justamente porque quando se coloca o implante, às vezes é difícil de dosar a quantidade que a paciente vai receber de hormônio de fato e manejar esses efeitos colaterais. Então, quando eu uso, geralmente não uso em tempo prolongado, é um meio de adiar a cirurgia, e eu faço de outras vias e com outras doses. Mas, de novo, não é a primeira linha realmente. E por não ser primeira linha, geralmente a gente não faz uso prolongado. Né? A gente vai perceber isso, que as drogas de não primeira linha, de segunda, terceira, geralmente não são uso muito prolongados por causa... Primeiro, a gente não tem trabalho de longo prazo até hoje, não temos, para endometriose, estou falando, tá? A gente não tem trabalho de longo prazo igual a gente tem de pílulas e de progesterona. Não temos. Com segurança, eficácia, tudo isso. Os trabalhos são 6 meses, 1 ano, tem de 2 anos e estourando, né? E mesmo assim, é seguro em 6 meses, tá, mas e o resto? É um anabolizante, né? Ele é um androgênio, isso pode dar algum efeito pior no longo prazo e tudo, mas o que mais me incomoda na gestrinona, em geral, acho que ela é um método, sim, ela tem que ser vista como uma das drogas do nosso pool terapêutico, ele tem que ser visto, tem que ser, mas a questão é essa, assim, quando você pega a progesterona X e você vai fazer, você sabe qual é a dose que é feita, os trabalhos usam aquela mesma dose e você vai fazer aquela dose por um período de tempo X e como você vai usar. A gestrinona você pode fazer em várias vias, né? Você pode fazer com doses diferentes, o tempo de uso diferente, o jeito de usar diferente. Posso fazer via vaginal, via oral, vou manipular, vou fazer 2 vezes na semana, 3, cada paciente é de um jeito. Então, até isso torna difícil ter trabalho de qualidade, porque cada centro vai fazer de uma forma, né? Não, perfeito. E
E uma outra coisa que você falou que também vou resgatar o tema é que sendo acompanhada, tratada por médicos que talvez não tenham o know-how da endometriose, médicos de outras especialidades. Porque, de novo, a endometriose não é só redução de foco. Isso. Você tem que ter uma programação da vida toda dessa mulher. Tanto para a questão de fertilidade, para a questão de riscos de complicação da endometriose, de obstrução de ureter, de intestino, igual a gente falou. Então, o planejamento em relação à dor dela, né? Então, é mais do que apenas a indicação do tratamento naquele momento. É um planejamento de vida. Sim. Exatamente. Vocês citaram alguns medicamentos, né, pontualmente aqui. Eu acho que para quem não conhece, de repente entender um pouco quais são esses principais medicamentos e de repente os efeitos colaterais pontuados, eu acho que é importante a gente conhecê-los melhor. Vamos partir da primeira linha, né? Assim, quando a gente pensa na primeira linha terapêutica, que seriam as pílulas convencionais, e aí sim, gente, qualquer pílula serviria, não tem a pílula da endometriose, tem que ter esse cuidado, não é a pílula que o médico quer, é a pílula... Eu falo, tratamento hormonal, ele é individualizado. Eu posso passar a pílula para paciente uma idêntica a outra, com o mesmo perfil físico, cor de pele, cor de olho, cor de cabelo, tudo, e as duas respondem de forma diferente em relação ao efeito colateral. Então, assim, não é a pílula que o médico quer, é a pílula que o paciente vai se adaptar. E adaptação significa resposta terapêutica, teve melhor ou não teve, né? E efeitos colaterais. Né? E quando você pega efeitos colaterais, aí tem variáveis, tá? E é muito prevalente. Tem trabalhos com acho 80% de chance de ter algum efeito colateral. Né? E geralmente, mesmo que você faça pílula combinada, o efeito no organismo final sempre é da progesterona. O estrogênio tem uma função mais de anovulação, certo? Então a progesterona são aqueles efeitos comuns, do tipo, o paciente pode ter edema nas pernas, dificuldade de perda de peso, ela pode ter um ganho de peso inerente à questão do edema e tudo isso, mas uma coisa que eu sempre falo que o efeito colateral que as pessoas não usam, mas a verdadeira é o escape. A paciente pode estar sangrando e pode sangrar de formas variáveis, né? Não, perfeito. Acho que é bem isso. É um tratamento, apesar de ser escalonado e ser um protocolo, ele ele abre espaço para individualizar dentro desse protocolo, né? E até as opções não orais, né? A gente tem que falar também do DIU, que é uma boa opção para aquelas pacientes que têm o sangramento aumentado, por exemplo. Então, o tratamento também vai depender dos sintomas. Então, o paciente que tem uma metrorragia, um sangramento aumentado, às vezes não segura só com uma progesterona contínua, né? Então, às vezes a gente acaba usando também uma outra via de aplicação desse hormônio, que poderia ser o DIU, né? Eu acho que o DIU é um tema até bem controverso, a gente está falando de bastante controvérsia aqui hoje, mas assim, o DIU, o DIU medicado, a gente falando, o DIU de cobre para esse assunto nem serviria, porque o paciente que tem cólica e sangramento às vezes aumentado, o DIU de cobre não seria uma péssima escolha. A gente até pode falar o nome, porque só tem um que tem a carga hormonal suficiente, que é Mirena, não tem. Exatamente. E só que a questão do DIU, geralmente os guidelines não colocam ele como primeira linha, né? Mesmo sendo uma progesterona, botam ele como segunda linha terapêutica. Eu até uso bastante o DIU, né? Em alguns casos específicos, ainda mais pós-operatório, eu gosto bastante desses casos. Mas assim, o DIU, ele tem uma vertente hoje em dia, né, que as pessoas falam, se eu tenho endometriose assim, eu não posso botar o DIU, né? E não é uma coisa que tem tantas evidências científicas assim, eu estou falando basicamente de endometriose do ovário, né? Realmente não é a nossa primeira escolha, a doença no ovário, porque o DIU, como ele tem ação mais na pelve, a absorção sistêmica no sangue é muito menor do que a via oral, mas falar que o DIU não serviria para um foco específico, a gente vê vários casos de paciente com DIU, doença no ovário, doença até reduzindo de tamanho nos exames de imagem, né? Então, assim, o DIU ele é um bom método, na minha opinião, na verdade é um tipo de progesterona, que é a primeira linha terapêutica, só que como a via que você vai usar, que é a intrauterina, a absorção sistêmica às vezes não chega em concentrações tão boas, a gente não considera ele como a primeira linha terapêutica, né? Mas acho que é uma segunda linha muito perto da primeira linha, na minha opinião. Acho que ele está bem ali, pau a pau ali na corrida, né? E essa questão da endometriose de ovário, especificamente o DIU, realmente é bem polêmica, a gente já conversou já bastante sobre isso, a gente já pesquisou, procurou evidências que contraindicassem, e a gente achou, na verdade, foi basicamente o seguinte, que pacientes com endometriose de ovário que são operadas, você tem que usar hormônio pós-operatório, seja via oral ou seja o DIU, reduzem a chance de uma recidiva de doença. Então, assim, por que pós-operatório eu posso usar, por que não posso usar no tratamento? Se o objetivo não é tratar a doença, não é reduzir volume de endometriose, mas é tratar sintoma. Pela filosofia, se o objetivo é tratar dor,
e tratar sangramento, para mim ele é uma das primeiras opções. Eu também acho, eu gosto muito do DIU, assim, acho que tudo tem suas indicações, o paciente pode saber de efeitos colaterais, porque o DIU também pode causar sangramento, óbvio que ele é feito para diminuir o sangramento, mas ele também pode ser uma causa de sangramento, né? Então a gente tem que saber isso tudo, mas a gente falar que o DIU é contraindicado para endometriose específica, a gente não consegue encontrar essa evidência, mas realmente, assim, doença no ovário grande, tudo isso, a gente pode, às vezes, quer fazer um bloqueio, né, mais eficaz, um bloqueio, a gente quer nível de concentração maior de hormônio, pode não ser a nossa primeira escolha em alguns casos, mas eu não consigo vê-lo como contraindicação, entendeu? Porque ele é um método hormonal, ele é uma progesterona, não deixa de ser, né? Contraindicação, é uma palavra muito forte para dizer contraindicação, junto com ela traz algo de prejudica. Então, além de não ajudar, ela prejudica. Então, é uma palavra muito forte para ser usada nesse contexto. Mas, de novo, é opinião, né? Então, opinião é muito vaga, né? Exatamente. A gente estava falando sobre os tratamentos medicamentosos que às vezes acabam trazendo alguns efeitos colaterais, mas às vezes são necessários, né? Existem terapias adjuvantes, outros tipos de tratamentos que podem ser combinados para amenizar um pouco esses sintomas? Acho que antes até de falar isso, é óbvio que sim, mas assim, lembrar que a gente acaba falando assim, a primeira linha é pílula, é progesterona, mas a paciente pode não melhorar tão bem, né? Então, assim, seria muito bom se todo mundo que fizesse essa pílula não tem dor nenhuma, não teria nem que ficar discutindo aqui. Basicamente, vamos usar a pílula e está resolvido. E a gente sabe que as respostas são diferentes para cada paciente, né? Então, nesses casos aí sim entraria essa questão, porque assim, o que a gente pode fazer a mais para paciente que tem dor, né? Eu já estou tentando fazer o bloqueio, a gente está tentando manejar efeito colateral e ver qual é o melhor método, aquilo tudo, mas assim, o que eu posso fazer a mais, né? Então assim, eu até brinco que tem pacientes minhas que chegam em consulta já porque foi encaminhada, que ela sai muito mais com encaminhamentos do que com receita de remédio, né? Porque assim, olha, eu falo assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar, doença crônica é igual e que leva a dor crônica. E dor crônica é igual para qualquer doença que leva a dor. Artrite, artrose, etc, né? Então, assim, a fibromialgia, então tudo que leva a dor crônica, inflamação crônica, como a endometriose é uma doença inflamatória crônica, a gente tem que pensar também numa desinflamação e tratamento de dor crônica. E aí, o mínimo que a paciente que eu pergunto é, você pratica alguma atividade física? Você está fazendo algum exercício? Você está malhando? Ela, não, entendeu? Você está se alimentando bem? Como é que é a sua alimentação e tudo isso? E come leite pra caramba, carne vermelha, etc. Então, assim, a gente tem que... Então, a primeira coisa que eu penso, o mínimo que eu tento adequar é essa. Vamos tentar começar também uma atividade física regular, né? Vamos tentar começar também um acompanhamento nutricional adequado. Acho que é o mínimo. Então, existe sim o que fazer a mais do que simplesmente usa pílula ou não usa, né? E eu gosto de fazer, cara, de novo, a gente segue a mesma linha, tá? Da mesma escola, né? De fato, literalmente da mesma escola. E aí, eu gosto de conversar com a paciente, gosto de explicar assim, o paciente que é diabético, se ele tomar insulina, mas se ele fizer insulina e depois for comer um pedaço de bolo, o açúcar dele vai descompensar. O paciente que é hipertenso, vai lá, come um churrasco cheio de sal, mesmo que tomar o remédio, poxa, a pressão vai subir. Endometriose é a mesma coisa. Não é só o remédio. A gente estava discutindo o remédio, mas o remédio é a parcela que o médico... É nossa responsabilidade. A responsabilidade da paciente, isso é a dificuldade da endometriose. Exato. Não depende só do médico. A responsabilidade muito maior é da paciente. Sim. Que, poxa, é muito gasto, sacrifício financeiro e de tempo, principalmente, de esforço psicológico. Ter que ir na fisioterapia, ter que fazer a dieta, ter que ir na nutri, ter que ir na psicóloga. Sim. E isso, juntar com isso, com cuidar dos filhos, trabalho, marido, né, lazer. Então, é difícil, né? E, às vezes, até gosto de... e entregando esses encaminhamentos até a parcelado, porque se você coloca tudo de uma vez, ela não volta mais. Não, então, não volta mais. Eu explico tudo isso para você, vai ter que fazer várias coisas. Vamos colocar metas? Esse mês você vai fazer isso, tá? E mês que vem a gente vai... E assim vai melhorando, porque realmente, senão a gente acaba colocando tudo de uma vez e a paciente se sente culpada porque ela não consegue e desiste da vida. Eu faço igualzinho, assim, eu falo, o mínimo que eu vou fazer hoje com você, eu quero isso daqui pelo menos, entendeu? Que são as coisas mais simples, entre aspas, né? Mas assim, essa questão de convencimento, né, de vender para a paciente a função que ela tem no tratamento é muito mais difícil do que simplesmente, porque tem aqueles casos realmente, faz a pílula, a paciente fica ótima, tem, óbvio que tem, a paciente fica bloqueada, não sendo mais nada, comendo mal e tudo isso, mas não é o comunzão, e tem os casos de não sucesso, né? Então, assim, a paciente conseguir entender que
tratamento de endometriose é uma coisa, mas tratamento de doença crônica, dor crônica é outra. Eu sempre passo uma analogia. Eu pego uma casa pegando fogo. Eu falo assim, pensa uma casa pegando fogo, é paciente inflamada com dor, né? Todos os cômodos estão em incêndio. Eu sou ginecologista, eu tenho minha limitação terapêutica. Eu chego na sala ali, apago ali o incêndio ali. É a pílula X, é a progesterona, é o análogo, sei lá o caso, é a cirurgia. Mas se você não apagar os outros incêndios, a casa vai cair. Sim. Entendeu? Então aí vem a fisioterapia, vem a nutrição, vem a psicologia. Para a gente conseguir entender que tem que apagar cada incêndiozinho, a gente não consegue quantificar a melhora dela. Se vai ser 10%, 50%, 100%, tá? Mas eu sei que se ela fizer tudo que a gente vai fazer cronicamente, de médio e longo prazo, ela vai ter alguma melhora. Isso a gente sabe que tem. Ela mesmo fala, poxa, em dias que eu abuso da alimentação, como comi muito leite, bebi muito leite, tudo isso, eu fico mais distendido, dá um pouco de cólica, ela mesmo percebe. Né? Não, é bem assim, eu até uso, eu sou intolerante à lactose, eu não tenho endometriose, mas tenho intolerância à lactose. E eu uso esse exemplo, ó. Cara, eu sou muito regado mesmo. Eu olho o rótulo, eu vou fora, eu fico cuidando que tem lactose. Às vezes, não é tão óbvio alguma coisa que tenha lactose, ou às vezes não tem nada à disposição, eu tô com fome e acabo tendo que comer alguma coisa com lactose mesmo. Até porque a alimentação é algo social, você não quer só comer, né? Você quer compartilhar. Se a gente vai sair junto, vai pedir uma pizza, poxa, vou ficar só olhando, eu tenho medo de ficar cara chato, né? Então eu falo, ó, mas isso aqui, quando eu como coisa fora da linha, cara, eu vou lembrar disso a semana toda. Endometriose é isso. Você vai ficar 2, 3 meses numa dieta anti-inflamatória para começar a ter uma melhora. Cara, o dia que você pisar na bola, vai lembrar disso o resto do mês, porque vai sentir dor. E, além disso, outras terapias, além da fisioterapia, da nutrição, tem coisas que são mais controversas, que não tem, talvez, um embasamento científico. Sei lá, vou chutar alguns nomes aqui, sei lá, microfisioterapia, Theta Healing, constelação familiar, tem vários outros tipos de terapia. Que tem terapias também que tem evidências, assim, não tão fortes, mas que tipo a medicina oriental, fazer o biofeedback em alguns casos, fazer esse tipo de coisa. Mas o que eu ia falar? Se a paciente, talvez às vezes eu não indique, eu não vou encaminhar a paciente para microfisioterapia, porque eu não tenho a evidência para suportar essa minha indicação. Mas se a paciente foi por indicação e ela se sente bem, mesmo que não tira, às vezes não tira dor, mas é aquela hora que ela tem na semana de autocuidado, de bem-estar. Porque a dor é justamente isso. A dor não precisa de ter um estímulo de nervoso, de dor. É uma questão, às vezes, que o bem-estar pode impactar. Então, se a paciente se sente melhor, cara, pode até plantar bananeira embaixo da cachoeira. Se sente bem, cara, vai todo dia. Porque, como você falou, dos estímulos, né, os gatilhos de dor, eles são muito controversos, são completamente anarca. O paciente é de um jeito, né? E você conseguindo causar um bem-estar geral de doença crônica, você pode diminuir os gatilhos de formas até que você nem sabe como, né? De coisas até que tem poucos estudos, exatamente isso. Mas assim, essa questão é fundamental, porque a gente está falando em relação ao tratamento, a gente começou a falar de pílula, agora a gente está falando até de microfisioterapia, né? Mas assim, realmente, assim, a paciente tem que entender esse tipo de coisa, porque o impacto de qualidade de vida dela é um impacto muito grande, e assim, às vezes a doença nem é tão grande assim, né? A gente pega, e hoje em dia eu tenho visto cada vez mais, não sei o Newton, mas pacientes cada vez mais jovens, de 20 e pouquinhos anos, com doenças, com dor refratária e bloqueada e com dor, né? E a gente vê isso, tem associação às vezes com algumas questões também, né, psicológicas e psiquiátricas, a gente sabe que tem alterações também que podem levar a isso, uns quadros mais depressivos, de ansiedade, que podem piorar também essas questões de dor. Então, dor é muito complexo. Estresse, tudo isso, então, é muito mais complexo do que simplesmente faz a pílula ou não faz. Mas foi o que ele falou, se a paciente não entender que grande parte da terapia da dor dela depende dela, nem adianta, ela vai em 8 ginecologistas, vai ficar trocando pílula em cada um deles e não vai resolver. É bem isso. Pronto, acho que a gente agora está caminhando para fechar. Queria saber se vocês têm mais alguma coisa a complementar dentro desse tema que a gente tem conversado. Eu acho que é importante, né? O Nilton chegou a falar, quando falou do DIU, né? A questão de que o que a gente tem de evidência do DIU em relação a, principalmente o pós-operatório, né? Eu acho que uma coisa importante de falar em relação ao tratamento hormonal é que o tratamento hormonal e a cirurgia, eles não são, na verdade, tratamentos que são opostos, né? Porque o paciente fala assim, doutor, eu não quero usar pílula, você me opera então? Eu falo assim, tá, mas se eu te operar, tu vai usar pílula. Eu falo para ela assim, você não é para usar pílula porque você operou, né? Porque a paciente às vezes confunde essas coisas, né? Que uma coisa depende da outra. Não, assim, ou na verdade, assim, se eu operar, não preciso usar o tratamento hormonal. Não é isso. Então, assim, a terapia hormonal, ela é muito boa, ela tem evidências, milhares de evidências aí falando de benefícios. Só que a cirurgia, ela tem as suas indicações e isso não impede que a paciente tenha que usar a pílula mais, entendeu? Pelo contrário, o uso da pílula no pós-operatório, né? Ela não somente tem benefício como associação da
dor mesmo. Quando você soma a terapia, realmente, quando você pega terapias isoladas de tudo que a gente tem em evidência, a cirurgia tende a ter uma resposta muito boa de forma isolada. Tá? Mas quando você soma com bloqueio menstrual depois ainda, as evidências mostram que é melhor ainda a resposta para a dor. Mas não só isso, como em relação à chance de recidiva de doenças, principalmente em alguns lugares específicos, tipo ovário. O ovário é gritante a diferença das chances de recidiva quando você bloqueia ou não a paciente em relação ao pós-operatório. Eu acho que também essa questão de que a gente falou que não apenas focar no tratamento hormonal, não só focar no tratamento, mas os adjuvantes, a dieta que é muito importante, a fisioterapia que é muito importante, a psicoterapia que é muito importante, mas ver que tem que ser uma equipe multidisciplinar. Então, fuja de quem tem uma solução milagrosa para dor, porque, sim, alguns pacientes vão responder à monoterapia, mas é importante ter essa visão de um todo e buscar até outros diagnósticos para dor, porque a endometriose é mais prevalente para dor pélvica, mas não necessariamente seja a causa da dor pélvica. Então, tem que buscar outros diagnósticos também. Às vezes é uma espondilite. Eu tive um paciente que era uma espondilite anquilosante. Ela tinha sido operada por endometriose, depois de um tempo voltou a dor. Cara, era uma endometriose, vamos dizer, não era uma doença extensa, apesar de não ter relação, mas a dor dela não tinha característica de endometriose. Então, poderia ser uma recorrência, mas não parecia. E era uma espondilite anquilosante. Podia ser síndrome de congestão pélvica e outros centenas de diagnósticos. Então, buscar quem entende do assunto é muito importante. Assim, a palavra multidisciplinar é importantíssima. Isso não é somente para cirurgia. Não. Né? Porque a gente fala, cirurgia multidisciplinar. Isso acho que já está bem até enraizado, né? Esse conceito de operar endometriose equipe multidisciplinar. Eu sei que tem pessoas que não concordam, mas ainda isso é uma coisa muito importante. Mas não é somente a cirurgia que é multidisciplinar. É o acompanhamento da paciente multidisciplinar. Ele tem que ser, a paciente tem que entender isso. Se a paciente sair da consulta e não conseguiu entender isso, você fez uma má consulta nela, com certeza. Porque ela tem que entender que ela não vai ser tratada somente com pílula e só com ginecologista. Se for isso, porque ela pode ficar muito bem, como o Newton falou, ela pode realmente, no primeiro ano de pílula, ser excelente. Mas existem trabalhos que são até pessimistas, né? Eu sempre uso na minha aula esse trabalho, que mostram que em 5 anos de acompanhamento, o índice de refrataridade da dor chega a 50% para a pílula. Eu estou falando que metade dos pacientes que usaram pílula e ficaram bem, em 5 anos, metade tem tendência a voltar a ter dor, mesmo sem sangramento. Então, assim, se a paciente entender desde o início que a dor dela pode estar melhor, mas se ela acompanhar com tudo que ela pode, a chance de ser refratária é menor, ela vai conseguir ter um acompanhamento muito melhor. Então, isso é importante. Não é somente ficou bem naqueles primeiros meses, né, naquele primeiro ano, é ficar bem pro resto da vida, até menopausa. É isso que ela tem que entender, é crônico, é uma doença que não tem cura. Né? Então, isso é muito importante. Multidisciplinaridade, entendeu? E essa questão realmente da paciente entender isso, ela tem que entender isso. Obrigada, doutor Cláudio. Obrigada, doutor Newton. Mais uma vez foi ótimo conversar com vocês mais sobre esse tema que é tão, hoje até polêmico, né? Queria agradecer a vocês. E se vocês estiverem gostando do nosso vídeo, acompanhem nosso canal para os próximos episódios dos nossos podcasts e até lá. Obrigado. Não sei se esse finalzinho. Curta. Faltou. Tem que fazer de novo, eu acho. Curta e compartilhe. Continua um pouquinho para subir as letrinhas.